Olá, pessoal. A nossa aula de hoje tem uma novidade boa. Não teremos equações, nem quadro, nem equações, nem cálculos. A gente, na verdade, vai descrever um experimento que a gente fez recentemente, em 2019. E nesse experimento a gente pode ver aí a parte de drenagem agrícola. Primeiro eu vou contar a vocês uma pequena história. Em 2013, quando a gente retornou ao perímetro irrigado Jacaré-Curituba, com o projeto Águas do São Francisco, realizado pela UFS e a Sergipe-Tec, com o patrocínio da Petrobras, a gente falou para os agricultores que a gente ia trabalhar a questão da educação, a questão de restauração da caatinga, e logo eles nos contaram que um dos principais problemas que eles tinham eram solos salinos. Naquela época, em 2013, 2014, não tínhamos planejado isso no projeto. E aí o que a gente pôde fazer foi o diagnóstico. O professor Tadeu Lucas fez o diagnóstico e vocês poderão encontrar num capítulo desse livro que a gente publicou o resultado do diagnóstico da salino-solidificação no perímetro irrigado Jacaré-Curituba, né, aqui. Quando, em 2017, nós voltamos para fazer a segunda parte, aí o projeto, mudamos o nome do projeto, ficou para Águas do Rio São Francisco, nós já incluímos no planejamento um experimento sobre a recuperação dos solos salinos, que é o que nós vamos descrever a vocês. A importância disso é muito grande, porque a organização da FAO, né, para a Agricultura e para a Fome, que é a FAO, Organização da ONU para a Agricultura e a Fome, que é a FAO, fala que 1/3 dos solos do mundo podem estar comprometidos, podem ou estão comprometidos, com problemas de erosão, desertificação, salinização. Então, eu sempre repito isso, sempre vou repetir, a terra é a grande patrimônio do agricultor. Então, a gente precisa cuidar dela e é o que a gente vai fazer aí, né, nessa ideia de como recuperar os solos salinos. O experimento de lavagem de solos salinos e solo salino sódico foi realizado no perímetro irrigado Jacaré-Curituba. O perímetro irrigado Jacaré-Curituba é considerado um dos maiores assentamentos, se não o maior assentamento da América Latina, que fica aqui em Poço Redondo e Canindé do São Francisco. Ele abriga quase 700 famílias, numa área irrigada de 1.870 hectares. A escolha da área foi realizada a partir da coleta de terra em 6 lotes, que apresentavam sinais de salinização e topografia plana. Foi realizado o levantamento topográfico por meio de drone e GPS geográfico. Na área central de cada parcela foi construído um dreno com a profundidade inicial de 0,3 metros, composto por um tubo de drenagem flexível corrugado e perfurado com diâmetro igual a 0,1 metro, envolto por uma manta geotexto, que a gente apelida de bidim, alocado sobre uma camada de brita número 0. Os drenos laterais com declividade de 0,1% foram ligados a um canal de drenagem secundário com talude de 1:1, que por sua vez deságua no riacho afluente do Rio Jacaré, constituindo-se assim no sistema de saída de água drenada durante a ação experimental no perímetro irrigado Jacaré-Curituba. Foram utilizados 4 repetições por tratamento, totalizando 24 parcelas experimentais em faixas ou parcela subdividida. Cada parcela experimental teve uma área de 50 metros, ou seja, o experimento ocupou uma área de 1.200 metros quadrados. O delineamento experimental foi composto por 3 doses de gesso agrícola, que a gente lançou, né, na terra, correspondendo a 0%, que é a dosagem para o controle, 50% e 100% da necessidade de gesso, e 2 doses de matéria orgânica, né, o esterco bovino devidamente curtido, né, com e sem matéria orgânica. O solo foi lavado, né, por meio de irrigação, inundação intermitente, durante 37 dias após a sua saturação. No total foram 45 dias de lavagem. Quando a gente fala em lavar os solos, entenda o que é mesmo que lavar uma carne do sol, mesmo que lavar um bacalhau para retirar o excesso de sal. Foi isso que nós fizemos. A gente está
lavando aquela parte de solo ali, e o excesso de água vai ser drenado aí. O solo é lavado e com excesso de sais vai ser drenado, né? Durante esse tempo, a gente acompanhou diariamente todo esse processo e depois fizemos uma série de medições durante o experimento. No final do experimento, o resultado desse experimento e também outros resultados do projeto Apara Águas do Rio São Francisco, realizado pela Universidade Federal de Sergipe, em parceria com a Canoa de Toda, patrocinado pela Petrobras, podem ser vistos aqui nesse livro, né? E os detalhes mais técnicos e mais científicos foram publicados num artigo da revista Ciência Plena em 2020. Esse experimento nos deu muita alegria, a gente pôde levar nossos alunos aqui de irrigação e drenagem, de sistemas de irrigação. Vocês verem aí, eles fizeram a prática, ajudaram a construir os drenos, né? Verificar todas essas condições, e também a gente pôde treinar os agricultores lá do perímetro irrigado de Jacarecurituba. Por mais de uma vez nós fizemos dia de campo com eles, levando lá, para que eles tivessem uma ideia sobre esse experimento. Bom, ao final de todo o processo foi que a gente encontrou que a melhoria das propriedades físico-químicas, ou seja, com a redução da condutividade elétrica, que permita um bom desenvolvimento agrícola, ocorreu com os tratamentos que receberam o aporte de matéria orgânica, com ou sem gesso. Então, é um experimento interessante, né, para que vocês possam ver que a recuperação demanda tempo, demanda custos, o ideal é prevenir. Então, aquilo que a gente sempre fala, manejo adequado da irrigação e da drenagem seria o melhor remédio para que a gente tivesse a prevenção de que os solos da região semiárida não ficassem salinizados. Muito obrigado aos agricultores do perímetro irrigado Jacarecurituba, em especial a dona Maria José, proprietária do lote onde foi realizada a lavagem dos solos salinos. Parabenizamos e agradecemos a todos e todas que colaboraram para o sucesso desse experimento. Foi bastante frutífero esse nosso trabalho no sertão de São Francisco. Fique aí com o nosso som, dessa vez um som regional, e até a próxima aula. Sergipe é o país do forró, de milho, canjica e quentão. Quando chega mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Lá, lá, lá.